Olho, sua revista eletrônica de mistérios e curiosidades. Hoje o De Olho vai lhes contar quem foi o homem mais rico da história. Peço que deixe seu like para dar a boa qualificação ao vídeo, para que o YouTube continue indicando o nosso canal. Caso contrário, teremos que parar com o nosso trabalho. Que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e se for inscrito, ou mesmo você que está se inscrevendo, que ative o sininho para receber novas notificações, para que continuamos com o nosso trabalho no De Olho, sua revista eletrônica. O homem mais rico da história foi o banqueiro alemão Jakob Fugger, ou em português Jacob Fugger, nascido em 1459 e falecido em 1525. Apelidado de O Rico, chegou a acumular ao longo da vida uma fortuna equivalente ao que hoje seriam 400 bilhões de dólares, em torno de 1,2 trilhão de reais. Segundo o biógrafo Greg Steinmetz, ex-editor do Wall Street Journal, Steinmetz considera Fugger o homem mais rico da história, e foi esse o título que deu ao livro que escreveu sobre o banqueiro em 2015. Embora muitas pessoas levantem ressalvas à comparação da riqueza em diferentes períodos históricos, de uma coisa Steinmetz se diz seguro: Jacob Fugger foi, sem dúvida, o mais poderoso banqueiro de todos os tempos, disse ele ao BBC Mundo, o serviço da BBC em espanhol. Ele se baseia no período histórico em que Fugger viveu o Renascimento. Na época, o mundo era controlado por duas figuras, o imperador romano e o papa, e Fugger financiou os dois, diz o biógrafo. Segundo Steinmetz, nenhum banqueiro em toda a história teve tanta influência sobre o poder político como Fugger. Ele decidiu que o rei da Espanha, Carlos I, deveria ser o imperador de Roma, e fez acontecer. Fez ele vencer a eleição, chamado de Carlos V, disse ele. Carlos V colonizou o Novo Mundo. A história não seria a mesma se não tivesse chegado ao poder. As razões de não ouvirmos falar de Jacob Fugger, se ouvimos tanto sobre seus contemporâneos, é simples. Por ele ser alemão, em um mundo anglófono, não se falou sobre ele. E foi isso que motivou o autor a escrever sobre o banqueiro. Mas talvez o principal motivo pelo qual poucos, fora de seu país de origem, conheçam a história deste homem é porque ele não era um personagem colorido, como outros famosos citados de sua época. Ele não tentou se tornar papa, nem ocupar cargos políticos. Ele não patrocinou nenhum artista renascentista, nem construiu palácios ou templos. Steinmetz foi chefe da sucursal do Wall Street Journal em Berlim e ouviu uma menção a Fugger, mas não conseguiu encontrar um único texto em inglês sobre isso. Conta. A obra mais famosa de Fugger é o Fuggerei, um projeto de habitação social que criou na cidade de Augsburg, no sul da Alemanha, e que continua conhecida. Quem vive ali paga um aluguel simbólico de $1 por ano. Como cita Steinmetz, sobre a baixa notoriedade do homem sobre quem escreveu, os banqueiros estão acostumados a trabalhar nos bastidores. Não significa que Jacob Fugger não tenha deixado sua marca. Na verdade, sua influência pode ser sentida até hoje, embora muitos não saibam disso. Como seu legado, existem 5 heranças importantes desse ilustre desconhecido. A primeira, multinacional. Em uma época feudal, Fugger negociou direitos a mineiros em troca de seus empréstimos e assim conseguiu monopolizar o comércio de cobre e prata. Também comercializou especiarias, assim foi um dos precursores do capitalismo. 2. Criou o primeiro serviço de notícias. Fugger, sabendo que a informação é valiosa, portanto queria acessá-la antes de seus concorrentes, para isso ele pagou mensageiros para trazer informações sobre a atividade comercial e política de diferentes cidades.
Seus sucessores mantiveram a tradição e criaram o Fugger Newsletter, que alguns consideram um dos primeiros jornais da história. 3. Criou formas de financiar dinheiros usadas até hoje. Naquela época, os Médici, por exemplo, tinham bancos, mas a Igreja Católica não permitia o pagamento de juros, por considerá-los ganância. Fugger convenceu o Papa Leão X, cliente seu, a suspender essa proibição e começou a oferecer uma taxa de juros de 5% ao ano para os clientes que depositavam dinheiro em seu banco em Augsburg. 4. Financiou exploradores. Fugger tinha 33 anos quando Colombo descobriu a América. Interessado no potencial econômico dessas expedições, financiou a primeira viagem para a Índia. Também foi um dos financiadores da viagem ao redor do mundo de Fernão de Magalhães. 5. Acabou estimulando a reforma protestante. Um dos negócios que Fugger manteve com o Vaticano foi a venda de indulgências. Ele propôs uma forma de financiar a Catedral de São Pedro. A metade dos rendimentos foi destinada a esse fim, e a outra metade ficava com ele. Em 2017, completaram 500 anos que Martinho Lutero protestou contra o negócio, dando origem à Reforma Protestante. Esse foi o homem mais rico da história, e acumulou uma fortuna maior do que hoje possui Bill Gates. Esse foi o De Olho, sua revista eletrônica. Não sei explicar o que foi isso ao final do áudio.